Vamos nessa, vovô. Esse é meu neto. Vamos nessa, vovô. Já estamos ao vivo em Minas Gerais, quase 8 horas da noite. Bem-vindos. Ei, Pati. Olá, tudo bem com você? Um beijo para você, querida, fiel, amada do Senhor. Então, nós vamos... Bem-vinda, Bruna, Marlene, Patrícia já foi. Então, vamos continuar nosso grande tema, reflexões sobre a vida e a morte. E hoje vai ser a partir da história que Jesus contou do rico e de Lázaro. Eu estava lendo alguma coisa a respeito da história do rico de Lázaro, óbvio, vou ler a passagem bíblica. E o que ficou famoso mesmo foi a novela da Record, né? Mas a novela da Record não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, então tem falhas lá. Então vamos ver o que realmente Jesus ensinou ao contar essa história. E por que ele contou essa história? Primeiro ele contou essa história em Lucas 16, versículo 14, que ele estava todo o tempo em guerra contra os escribas e fariseus. Eles o perseguiam, eles falavam mal dele, eles começaram a tramar para matá-lo. Desde o começo, eles queriam apedrejá-lo. Eles enviavam pessoas para tentar pegar Jesus em alguma pegadinha, como o caso da mulher apanhada em adultério, né, que quando Jesus teria dito: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E por aí vai. E muitas outras tentativas de destruir a credibilidade de Jesus. Por quê? Porque eles tinham muito ciúme de Jesus. Porque eles estavam tão apegados à religião que eles não conseguiam enxergar a verdade. Como eu disse semana passada, eles não amaram a verdade. Então, amados irmãos, abra o seu coração para amar a verdade, para andar na verdade, para que a verdade verdadeiramente entre o seu coração e a sua vida seja mudada. E quando você experimentar a morte, porque uma coisa é certa, eu e você vamos morrer, a menos que Jesus volte antes. Se ele não voltar, todo mundo que está me ouvindo vai morrer. Então a morte é uma realidade e por isso nós temos que estar preparados para ela. Ninguém pode fazer nada por nós no dia da nossa morte. Então eu quero orar para que Deus nos visite com graça, sabedoria e inteligência da palavra dele. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo ter sido enviado a nosso favor pelo Pai. Obrigado pelo trabalho penoso da sua alma, ao entregar seu corpo para ser moído, a derramar a sua vida na morte, derramando seu sangue na cruz, para nos redimir do pecado. Obrigado, o Senhor é bom demais. Nós louvamos a sua bondade, a sua misericórdia, mas também louvamos a sua justiça e o seu juízo, porque nos possibilitou entrar pela porta que é Cristo. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. À medida que eu for lendo o texto, porque é um texto longo, eu já vou comentando. Bom, eu já expliquei que a história, Jesus contou essa história para os fariseus e os escribas, que Jesus falou que eles eram hipócritas. Versículo 19, Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Então,
Jesus primeiro coloca dois homens. Primeiro o rico, que tinha uma vida boa, púrpura, linho finíssimo, vivia bem, ele se regalava, vivia esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Interessante de cara. Jesus conta a história e ele não dá o nome do rico, mas ele dá o nome do pobre. Lázaro significa Deus ajuda. O rico na história não tem nome. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus pelo nome. O rico não era do Senhor, né? E não é porque ele era rico. Vamos ver ao longo da história. Havia também um mendigo, certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Quer dizer, aquele Lázaro, que significa Deus ajuda, ele estava numa situação muito triste, né? Além de estar coberto de chagas, provavelmente alguma enfermidade séria, ele estava passando fome, ele se alimentava de migalhas que caía do mês do rico. Talvez o empregado do rico ia lá no lixo julgar o resto da comida e ele ia lá no lixo e catava, porque os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Vida realmente miserável, né? Miserável e triste. Olha, a miséria não significa que Deus abandonou a pessoa. Uma igreja do Apocalipse, a igreja do Apocalipse de Esmirna, Jesus falou que aquela igreja era pobre. O termo que ele usa é o mesmo aqui, miserável. Miserável, indigente. Mas ele falou, mas você é rica. Então, pobreza não significa estado que Deus abandonou, nem riqueza significa estado de bênção, que era isso que os fariseus pensavam. Então, o motivo grande que Jesus contou a história, primeiro para mostrar o estado deles, segundo para mostrar que não era sinal de bênção de Deus o fato deles serem ricos. E eles queriam enriquecer mais e mais, por isso que o rico era bem aceito no meio religioso. Né? Então, versículo 22, agora vem a divisão. Como a divisão acontece? Quando o homem morre. O que aconteceu no versículo 22? E aconteceu que um mendigo morreu, né? E foi levado... É quase irônico da parte de Jesus, eu vou explicar. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu. Imagina o mendigo morto lá, na porta do rico. Né? Talvez o corpo dele rapidinho começou a cheirar mal. Talvez o rico ainda estivesse vivo e falou, tira esse morto daqui, joga no lixão, some com esse corpo daqui, né? Porque ele, afinal, é indigente. E o rico também morreu, mas foi sepultado. Um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, vou explicar. E o outro foi sepultado, um caixão lindo, maravilhoso, de peroba do campo, polido, envernizado, toda a cidade lá para despedir do rico, como ele era um homem bom. Esse homem era muito bom, a família que ele criou, olha todos os benefícios que ele fez para o templo. Mas ele foi sepultado. Aí vamos ver onde um foi parar, no seio de Abraão. Seio de Abraão, um termo que Jesus usa, um termo que o judeu usava para o paraíso. Porque Abraão era o pai, e a Bíblia diz que ele é nosso pai da fé. Então, quando a pessoa ia para o paraíso, para o lugar de descanso, como eu disse ontem, que toda alma, toda pessoa que morre em Cristo vai para o paraíso, esse lugar de descanso, esperando a ressurreição,
o nosso amigo Deus ajuda, ou Lázaro, foi para esse lugar. Seio de Abraão significa literalmente para o peitão de Abraão. Quer dizer, o Lázaro chega no paraíso e ele encosta a cabecinha no ombro de Jesus. Né? É uma coisa gloriosa. E o rico foi sepultado naquele caixão maravilhoso. Mas para onde ele foi? Para onde ele foi? Versículo 23. E no inferno. Ele foi para o inferno. Como eu disse ontem, só tem dois lugares para a gente ir quando morremos, nossa alma. Ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. O rico foi para o inferno. Não era porque ele era rico, mas porque não andava com Deus. Foi para o inferno. E ele, erguendo os olhos, estando em tormentos. Olha aqui, a alma no inferno vai ter sentimento, emoção, sofrimento, ainda que não seja físico, mas é um tormento. Por que esse tormento? Ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O tormento, meu modo de pensar, primeiro ele é um tormento da consciência, não é? Porque a pessoa começa a se atormentar, se acusar. Puxa, eu tive a oportunidade de entregar minha vida a Jesus, eu tive a oportunidade de viver uma vida reta, mas eu escolhi o meu próprio caminho, eu desprezei a verdade, eu não deixei Deus mudar minha natureza, e aqui eu estou aqui atormentado, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não adiantou nada, e eu estou aqui no inferno, talvez seja injusto. Mas olha, Deus é justo, hein? Deus é justo. E ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Jesus está dizendo que o rico tinha, a alma dele tinha capacidade de enxergar também. E ele via lá Lázaro. Não diz que Lázaro via o rico, não via. Mas ele via Lázaro. Mas Abraão aqui é uma figura de Deus. Então ele não tem limite para ele, o que ele vê, ele tudo vê, ele é onisciente, ele vê tudo, ele é onipresente, onipotente. Então tem aqui, daqui da história em diante, é um diálogo entre Deus e o rico. É Abraão e o rico. Abraão é a figura de Deus aqui. Então, por que Jesus botou Abraão? Por causa dos judeus. Quem estava perseguindo Jesus? Os judeus. Quem estava querendo matar Jesus? Os judeus. E eles diziam que Abraão era o pai deles. Então Jesus usa esse termo, pai Abraão. Então vamos lá, que mais que aconteceu? Ele estava em tormento no inferno e Lázaro no bem bom lá. Aí ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Interessante, porque ele demonstra, o rico demonstra toda a sua religiosidade que não pôde salvá-lo. Ele podia até rezar, orar, falar, pai Abraão, Deus, pai, o que está acontecendo não é justo. Ele podia até questionar Deus, né? Mas ele demonstra que a religião dele era de forma, não era de coração. A religião dele não mudou a vida dele, não é? Porque ele continua agindo do mesmo jeito no inferno. E ele acha que Deus vai ouvi-lo. Deus ouve, mas não atende. Então ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Como se isso agora fosse possível. Porque ele não quis mudar de vida, não se arrependeu dos seus pecados. E agora ele está clamando uma misericórdia que não tem como. Porque a justiça vai ali no inferno, ela triunfa. E aí o que acontece? Ele viu ao longe Abraão, né? E ele falou, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedinho e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico, ele continua com o mesmo, talvez o mesmo espírito que ele tinha na terra, né? Ele é a mesma alma. Manda Lázaro. Né? Num certo sentido, ele está
quase dando uma ordem para Deus, dá uma ordem para Lázaro. Afinal de contas, Lázaro existia para servir. Talvez Lázaro, algum dia lá na porta do rico, fez algum trabalho para ele, varreu a porta, ganhou umas migalhas, ou cuidou dos cães, ou alimentou os porcos. Nem porco não, né? É coisa desse tipo, né? Então, na mente do rico, Lázaro existe para servi-lo. Por isso ele diz, manda Lázaro. Olha que coisa, né? Para refrescar, que eu estou atormentado nessa chama. A chama aqui, irmãos, precisa entender uma coisa. O céu e o inferno não são lugares físicos. Não vai ter um lugar cheio de fogo, igual o inferno de Dante, onde as pessoas vão estar lá mergulhadas em pequenas prisões e fica mergulhada no fogo e de repente levanta a cabeça. Não é isso. O inferno e o céu são mais estados do que locais, estados da consciência e da alma. Só que tem um detalhe, tem 2 tipos de inferno na Bíblia. Na história de Israel, no Velho Testamento, eles chamavam de Sheol. Sheol era a mansão dos mortos, onde ficavam os mortos injustos e os justos, separados, mas uns sofrendo e outros em paz. E no Novo Testamento, 2 palavras, o Hades e o Geena, escreve Geena. O Hades é esse inferno intermediário onde as almas estão. E o Geena, é o inferno final. A Bíblia diz em Apocalipse que o inferno vai dar as almas que estão nele e todos serão lançados no Geena. Então aí é o inferno final. Mas tem uma diferença terrível, porque hoje no Hades estão as almas, mas no Geena vai estar a alma com o corpo que é imortal. É terrível. Então eu prego isso para você, para que você jamais vá nem para o Hades, o inferno, nem para o Geena, que é definitivo. E Jesus, uma coisa que eu disse ontem, eu vou repetir. Na Bíblia, no Novo Testamento, quem mais falou do inferno foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos alertou, ele pregou, ele repreendeu, ele disse para a gente temer a Deus, para que não seja a alma lançada no inferno, por causa do pecado. O inferno é o lugar onde a santidade de Deus se manifesta sobre a culpa do homem por toda a eternidade. Por que eu não aproveitei? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Por que eu não deixei meus pecados serem lavados pelo sangue do Cordeiro? Como diz um hino antigo, rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu, emblema de vergonha e dor. Eu amo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Então por que eu não aceitei, por que eu não recebi, por que eu não abracei essa verdade? E vai ser esse tormento por toda a eternidade. E no Geena, quem vai mais sofrer, mais ser atormentado lá vai ser Satanás. O inferno não é lugar de festa. O inferno é lugar de dor, de sofrimento, de acusação mútua. Todo mundo que estiver no inferno vai acusar Satanás e ele acusar todo mundo, e aquela troca de acusação, você é mentiroso, você é isso, aquilo, e isso vai ser por toda a eternidade. Jesus morreu para que a gente não experimente isso. Jesus morreu para que a gente experimente o céu. Jesus morreu para te dar o céu. Jesus quer te dar um destino, o céu. E isso é de graça, é pela graça. O que eu posso fazer? Me arrepender. Vamos ver o que acontece lá. Depois disso, ele disse mais, porém, a Abraão, que é uma figura de Deus, filho,
né? Porque o judeu dizia que era filho de Abraão. E Abraão, no sentido de carne, todo judeu é filho de Abraão, mas Jesus diz que eles não eram filhos de Abraão. Jesus diz que eles eram filhos do diabo. Mas ele chama o rico de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Irmãos, o rico um dia, um outro rico, não é esse, disse: comamos e bebamos, alma, regala-te, diverte, apronta, porque eu tenho muitos bens, eu vou construir um celeiro para colocar minha riqueza. E aí uma voz veio e disse para ele: louco, essa noite te pedirão a sua alma e o que você tem preparado. Então, temos que preparar a nossa alma cada dia um pouquinho mais para estar com Cristo. E aí Abraão diz: filho, lembra de receber os teus bens em vida e Lázaro somente males. E agora esse é consolado e estou atormentado. A palavra consolado é linda demais. A palavra consolado é paracleto. Significa quando você chama alguém, abraça e coloca do seu lado, aquela pessoa está sofrendo, fala: olha, eu estou com você. E o nosso consolador é o Espírito Santo, que vem ao nosso lado. Agora, Lázaro, que sofreu, ele está no consolo de Deus. A Bíblia diz que ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e Deus fez novas todas as coisas. Glória a Deus. E além disso, versículo 26, Deus continua a falar: está posto um grande abismo. De novo, não é algo físico, mas é uma impossibilidade, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam. Até Jesus, eu acho que ele está sendo de novo até um pouco irônico, porque ninguém vai querer sair do céu e para o inferno, né? Só os loucos, né, desvairados, que não conhecem a realidade da vida pós-morte, é que podem pensar que o inferno é lugar de prazer. O lugar de maior alegria, o maior lugar de prazer eterno é o céu, irmãos. O inferno é tormento. E aí ele diz que quiser passar não pode. E nem tampouco de lá para cá. Então não tem como mudar de lugar. Então, de novo, não existe purgatório, né, irmãos? É céu e inferno. E aí continua: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Aí tem outro pedido do rico aí. O rico é cheio de argumento, né? Mas os argumentos que ele devia ter tido quando estava vivo, ele não teve, em termos de quebrantamento, arrependimento, pedido de perdão. E aí ele pede que manda Lázaro, outro mandado, outra ordem para o Lázaro. Esse Lázaro tem que obedecer agora, pois eu tenho 5 irmãos. Né? E ele diz: para que lhes dê testemunho a fim de não vir também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão. Aí agora, de novo, né, esse diálogo muito interessante. Ele fala: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Deus está dizendo para o rico ali? Olha, eles têm a Bíblia. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. O que o judeu falava sobre Moisés e os profetas? Eles diziam que eles adoravam Moisés. Eles só não fizeram uma imagem de Moisés e joelhava diante dela, porque quem enterrou Moisés foi Deus. Senão ia ter uma peregrinação no túmulo de Moisés todo dia, que Moisés era o herói deles. Mas Jesus falou que eles não ouviram Moisés. Porque a Bíblia diz que Moisés viu o dia de Cristo, que Moisés se alegrou com a vergonha do Egito, preferindo a vergonha de Cristo. Né? Moisés rejeitou ser príncipe no Egito para servir o Senhor. Glória a Deus por Moisés. Né? Então, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que eles ouçam. E aí o rico ainda continua com o argumento para com Deus e disse: não. Incrível como o rico fala. Não, não. Muita gente fala para Deus não. Não, você está errado. Se é desse jeito, eu vi muita gente
Se Deus é desse modo, eu não quero. Então não queira. Mas você está sendo louco, porque Deus vai te julgar um dia. Né? Paulo fala uma coisa tão contundente. Paulo diz: será Deus injusto por aplicar a ira dele, o juízo dele? E aí Paulo diz: de maneira nenhuma, de outra sorte, como Deus julgará o mundo? E olha, com certeza, Deus vai julgar o mundo. Então, quem questiona Deus, Paulo diz em outro texto: quem és tu que é um vaso de barro para questionar Deus, que é o seu oleiro, que ele pode te quebrar, pode te fazer sumir, destruir? Não questione, entrega a vida, arrepende. Confia nele, na misericórdia dele, entregue-se a ele, porque ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. A gente não questiona Deus, a gente obedece a Deus. A gente não questiona Deus, a gente se entrega a Ele. A gente confia nele, a gente confia no plano dele, a gente confia no amor dele, na justiça dele, no caráter imutável, na sua imutabilidade, a imutabilidade do seu conselho, do plano, propósito eterno de Deus que fez de Jesus Cristo o nosso Senhor. Eu confio nisso. E a minha vida está lançada nessa confiança. Por isso eu posso dizer: eu sou de Deus. Não é? Porque eu não vou questionar. E o rico questionou: não, se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Será então? Se um espírita consulta o espírito dos seus antepassados, acho que vai mudar. Ou então, se algum morto levantar e vir aqui pregar para vocês, vocês vão se arrepender? De maneira nenhuma. E Deus termina dizendo assim, versículo 31. Porém ele disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a palavra de Deus, se não atentam para a verdade bíblica, se não abraçam a verdade, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Agora, pasmem. Jesus um dia estava fazendo uma viagem. E aí, de repente, alguém mandou Maria e Marta. Mandaram um mensageiro até Jesus. Ele estava uns 2 dias de distância. Então, imagina, o mensageiro gastou 2 dias para ir, encontrou Jesus, falou: Lázaro está doente. Aí é outro Lázaro. É o Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta. Lázaro está doente, outro Lázaro, outro que aquele que Deus ajuda. E a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e as suas irmãs. E sabe o que aconteceu? Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. E aí então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2 para voltar, 8. Então Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. E o que Jesus fez? Lázaro, sai para fora! E o Lázaro foi ressuscitado. Depois de 4 dias morto, Jesus falou: desembrulha ele, que eles amarravam com faixas, e deixa ele ir. E sabe o que aconteceu com os judeus? O Lázaro da parábola, ou da história, a Bíblia não diz que é uma parábola, uma história que Jesus contou. O Lázaro da história foi para o seio de Abraão. O Lázaro, amigo de Jesus, Jesus chamou ele de volta. Ele já estava no bem bom, mas Jesus chamou ele de volta. E o que aconteceu com os judeus, com esse novo Lázaro? Eles fizeram planos para matá-lo de novo, junto com Jesus. Então, sabe por que eles falaram de matar Lázaro? Porque muitos criam em Jesus, com o testemunho de Lázaro, mas eles não. Então, eles tinham Moisés e os profetas e não davam ouvidos a palavra de Deus. Mas agora eles querem um morto ressuscitar. Ele quer, né, o rico? E enquanto que o judeu teve o testemunho de Lázaro e não creram. E continuaram os seus pecados. É uma coisa terrível quando a gente não crê. É uma coisa terrível.
Eles não queriam. Um dia, Jesus falou com eles, vou terminar. Vocês examinam a palavra, as escrituras. Escrituras é outro nome para a palavra de Deus, muito usada por Jesus e os apóstolos, referindo-se ao Velho Testamento. Jesus falou, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Mas, Jesus continuou, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Uau, incrível. Quer dizer, examinar, estudar a Bíblia, sei lá o que mais, fazer sacrifícios, praticar religião, ajudar os pobres, mas não ir a Jesus, não vai adiantar nada, porque só Cristo tem vida para dar. Ele disse, o Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e dar a quem Ele quer vida. Então, a vida está em Cristo. A vida está em Cristo. Ele é o único que pode nos livrar da morte. Ele é o único que pode nos levar, por um tempo, para o paraíso e para o futuro, para o reino da glória de Deus. Como ele diz, eu crio novos céus e nova terra e que habita a justiça. Nós esperamos que o reino de Deus entre e absorva todo o universo. E aí, naquele dia, o reino de Deus será tudo em todos e Cristo será a luz que vai iluminar o nosso caminho. Glória a Deus. Isso aí, queridos. Vamos perseverar, vamos orar. Ore mesmo para que Deus nos convença, para que Deus nos ajude a mudar de vida, receber Jesus como autor, consumador da nossa fé, a nos arrepender dos nossos pecados. Então eu quero orar por vocês e com vocês, depois orar pelo Brasil. O Brasil está atravessando dias difíceis, dias muito difíceis. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Oremos. Ora comigo aí. Pai, obrigado pela oferta de paz que o Senhor nos deu ao nos dar Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de termos ouvido a verdade da sua palavra e podermos nos arrepender dos nossos pecados e assim entregar a nossa vida ao Senhor. Pai, eu te peço que todos que têm ouvido possam experimentar esse mesmo milagre, de experimentar um novo nascimento espiritual, experimentar uma nova vida com Cristo. Pai, eu quero te pedir também pelo nosso país, quero te pedir, como a tua palavra ordena, quero orar pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, tem sido tão atacado. Tem misericórdia dele, ajuda-o a ficar firme, a ter decisões firmes, a não se distrair com coisas menores. Quero orar também pelo nosso governador de Minas. Hoje assisti uma fala dele que eu achei bastante coerente. Então ajuda também o nosso governador a tomar as decisões corretas e aí no rumo certo. Livra-nos dessa enfermidade, esconde-nos à sombra das tuas asas até que passem as calamidades, consola aquelas famílias que perderam entes queridos, ajuda os médicos, orar especialmente pelo meu filho que está em Manaus, ajuda os médicos a vencerem também, a serem livres desse vírus e a terem a sabedoria de Deus para trazerem soluções que livrem muitos da morte. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas estão diante dos seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, você, como nós temos falado todo dia, compartilha aí, vamos espalhar essa palavra, vamos pedir a Deus que alcance o máximo de
número de pessoas Ô, Will, você falou possível. em dois infernos. Pera